Bem-vindos. Sabem como uma única peça de dominó pode deitar abaixo uma fila inteira? Pois bem, é mais ou menos isso que está a acontecer à economia global neste momento. E tudo começa num pequeno ponto no mapa, o Estreito de Hormuz. Hoje, vamos desmontar este efeito dominó e perceber como é que um bloqueio está a afetar tudo, desde o que pagamos na bomba de gasolina até, quem sabe, ao futuro do próprio dólar. Parece incrível, não é? Como é que um estreito com apenas 50 quilómetros de largura tem o poder de, basicamente, paralisar o comércio mundial? A resposta, como vamos ver, está em perceber o quão interligado e, na verdade, o quão frágil tudo é. Ok, então vamos diretos ao olho do furacão. Para conseguirmos perceber as consequências, temos primeiro de ver o que é que se está a passar exatamente lá no terreno ou, neste caso, no mar. É preciso pensar no Estreito de Hormuz não como um simples canal, mas mais como a artéria principal do coração da economia mundial. É por aqui que passa, imaginem só, 1/5 de todo o petróleo e gás do planeta. Portanto, é fácil de ver que qualquer bloqueio, por mais pequeno que seja, provoca quase um ataque cardíaco à escala global. As consequências são imediatas. E a situação agora, bem, está muito longe da normalidade. O tráfego marítimo, parado. O Irão está a jogar um jogo muito duro. Não só tem atacado navios, como começou a cobrar uma espécie de portagens para quem quer passar, algo nunca antes visto, e para pôr mais achas na fogueira, o seu negociador veio a público dizer que a reabertura é impossível. Do outro lado, os Estados Unidos responderam com um bloqueio naval a interceptar petroleiros. O resultado é um impasse total, um verdadeiro braço de ferro em alto mar. Então, com a principal artéria energética do mundo bloqueada, qual foi a primeira peça do dominó a cair? Exatamente, a energia. E a queda foi imediata e bastante dolorosa. O efeito foi pumba, imediato. O preço do petróleo Brent disparou, bateu nos $104 por barril e anda por ali, perigosamente perto desse valor. E atenção, isto não é só um número num gráfico para os analistas, é o preço que todos nós pagamos, seja na bomba de gasolina, seja nos alimentos do supermercado. Afeta absolutamente tudo. E se isto já parece mau, para a Europa a coisa ainda é mais grave. Aqui o problema de Hormuz não foi sozinho. Foi quase como levar um soco de um lado e logo a seguir a Rússia corta o fornecimento de petróleo à Alemanha através de um oleoduto vital. É a chamada tempestade perfeita, a apertar o garrote à economia europeia. E o impacto real é de cortar a respiração. A Alemanha, que é vista como o motor da Europa, foi forçada a cortar as suas previsões de crescimento para 2026 para metade. Menos 50%. Estamos a falar de um golpe brutal numa das maiores economias do mundo e as ondas de choque, claro, vão sentir-se por toda a Europa. Mas a história não acaba na energia, nem pensar. O efeito dominó continua. Quando se fecha uma autoestrada global como esta, o resultado é o caos em toda a rede logística. As cadeias de abastecimento ou suprimentos simplesmente partiram-se. É um verdadeiro efeito de contágio. Fechou-se Hormuz e, de repente, a pressão sobre outros pontos-chave, como o Canal do Panamá, torna-se insustentável. E qual é o resultado disto? Os preços dos transportes dispararam para máximos históricos. Ou seja, tudo o que é transportado de um lado para o outro do mundo fica mais caro para toda a gente. Ok, agora vamos entrar num território que, se calhar, pouca gente está a associar a isto tudo. Uma crise que está a acontecer debaixo do radar, mas que pode ser bastante explosiva. Falo do mercado da prata. Então, como é que isto funciona? É relativamente simples. Muita da prata em estado bruto, a matéria-prima, vem da Ásia. Para chegar às grandes refinarias que estão na Suíça, adivinhem por onde tem de passar? Exato, pelo Estreito de Hormuz. Ora, com o estreito bloqueado, as refinarias estão a ficar a zeros. Não têm a matéria-prima. O resultado? Começa a haver uma escassez cada vez maior de prata física no Ocidente. E este número é mesmo alarmante. 84, numa escala até 100. Este é o índice de stress do COMEX. O que é que isto mede? Basicamente mede a tensão que existe entre a prata de papel, os contratos que se compram e vendem na bolsa, e a prata física que existe mesmo para ser entregue. Sendo que 100 significa o colapso total do sistema. 84 é o valor mais alto de sempre. É um sinal de alarme a piscar a vermelho, a avisar que o mercado está perigosamente perto de não conseguir entregar o metal que prometeu. E como se a falta de oferta não bastasse, do outro lado, a procura está a explodir. E o grande motor desta procura é a Índia. No ano passado, compraram 1/4 de toda a prata extraída no mundo inteiro. Porquê? Bem, precisam dela para a indústria, para painéis solares, por exemplo, mas, mais importante, mudaram as regras. Agora os fundos de investimento podem comprar prata e os bancos aceitam-na como garantia para empréstimos. Na prática, a Índia está a tratar a prata quase como se fosse dinheiro outra vez. Todo este desequilíbrio está a criar uma coisa muito estranha.
o mercado partiu-se em dois. Temos o preço de papel, aquele que aparece nos gráficos, e depois temos o preço do metal a sério, o físico, e a diferença já é enorme. Em Xangai, por exemplo, para se ter a certeza de que se recebe o metal, paga-se 12 a 13% a mais. É como se o mercado físico estivesse a gritar que o preço oficial é uma ilusão. E claro, com toda esta turbulência económica, era inevitável que chegássemos aqui, ao grande tabuleiro de xadrez da geopolítica. Porque estes problemas económicos transformam-se muito rapidamente em enormes tensões políticas. E neste tabuleiro temos duas estratégias completamente diferentes em colisão. De um lado, os Estados Unidos, a usar o seu poder naval esmagador para fazer um bloqueio clássico, simétrico, tentando isolar o Irão. Do outro, o Irão, que não pode competir de igual para igual e por isso usa táticas assimétricas, ataques rápidos, apreensão de navios e a tal imposição de portagens. O objetivo é causar o máximo de dor económica e, acima de tudo, dividir os adversários. E, ao que parece, a tática iraniana está a funcionar. A Aliança Ocidental está a rachar. Aliados-chave dos Estados Unidos, como a França, a Itália e a Espanha, disseram que não podiam usar as suas bases militares para esta operação. Pior, a França quebrou a frente comum e pagou as tais portagens diretamente ao Irão. A resposta de Washington? Ameaças de que podem muito bem repensar os seus compromissos com a NATO. A crise está a ficar cada vez mais funda. Ok, vamos então juntar todas as peças do puzzle. No final de contas, qual é o preço que se paga por toda esta instabilidade? Como já deu para perceber, está tudo ligado. O que começou como um bloqueio num estreito transformou-se numa avalanche de crises. Temos inflação a subir em todo o lado por causa da energia e dos transportes. Temos a Europa a olhar para um risco de recessão muito real. Temos uma ruptura a acontecer dentro da NATO e, talvez o mais significativo a longo prazo, temos um desafio direto ao coração do sistema financeiro mundial, o petrodólar. E isto sim pode ser um verdadeiro terremoto geopolítico. Os Emirados Árabes Unidos, um aliado próximo dos UAE, ameaçaram simplesmente abandonar o dólar e começar a vender o seu petróleo em yuan, a moeda chinesa. Se isto se concretizar, mina um dos pilares da hegemonia americana. Refiro-me ao sistema do petrodólar, aquele acordo com mais de 50 anos que garante que o petróleo é negociado em dólares, sustentando a sua procura global. E assim voltamos ao início, àquele pequeno estreito, mas agora a perspectiva é muito mais ampla. O que está a acontecer em Hormuz não é apenas uma disputa regional, pode muito bem ser o gatilho que nos empurra para uma nova era, mais fragmentada, mais instável, uma era de desordem global. E a pergunta que fica no ar é esta: será este um incêndio que ainda pode ser contido, ou o mundo já começou a arder?